Bom dia, estamos hoje no 33º dia de jejum, de clamor por essa nação, clamor para que o Senhor intervenha, clamor também por muitos irmãos e irmãs, preciosos, preciosas, a palavra de Deus diz, orando em todo o tempo, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, intercedendo então por vários irmãos preciosos, me veio a palavra do Senhor. Meditando então na palavra do Senhor, me deparei aqui com uma escritura lá em Jó, capítulo 2, onde está escrito o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram para apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás também entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Eu achei muito interessante esta expressão, porque aqui filhos do Senhor, filhos de Deus, a gente entende que são os anjos. Quanto aos anjos, tudo bem, vieram para se apresentar, prestar seu relatório, prestar sua homenagem, se prostrar diante de Deus, adorar na presença do Senhor. Deve ser uma coisa tão gloriosa, mas o que é estranho para muitos, especialmente quem não conhece as Escrituras, que veio também Satanás. A palavra Sacha no original hebraico significa o inimigo do homem, o inimigo. Veio o nosso inimigo no meio dos anjos de Deus e também se prostrou, e também veio para prestar relatório e homenagem ao Senhor. O Senhor pergunta: de onde vens? E responde Satanás: de rodear a terra e de passear por ela. Pergunta o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Interessante, Satanás não está no inferno, ele está aqui mesmo, ele está por aí, rodeando a terra. Se ele tem a velocidade da luz, que viaja 300.000 quilômetros por segundo, então ele dá pelo menos 5 voltas na Terra em 1 segundo. Ele está por aí, passeando. Quando muitos, por causa dos decretos dos governadores, dos prefeitos, estão presos dentro de casa, não podem sair, Satanás está solto. Satanás está por aí, dando voltas, passeando na terra. Ele é o responsável pelas catástrofes. Ele é o responsável por essa pandemia. O diabo veio somente para matar, para roubar, para destruir. A palavra de Deus diz que ele é o mestre da morte. Ele é o imperador da morte. A palavra do Senhor diz que ele é homicida desde o princípio. Ele nos odeia. E o Senhor, talvez para provocá-lo, pergunta: observaste meu servo Jó? Não há ninguém semelhante a ele na face da terra, que se desvia do mal, que teme a Deus, que é íntegro, que é reto. Ele conserva a sua integridade, embora tu me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. O que tinha acontecido? Olha o que tinha acontecido no capítulo 1,
Versículo 16, versículo 13. Sucedeu um dia em que os filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram contra eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Que boa nova é essa, hein? Que notícia! Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a boa nova. A nova, aliás, não é boa nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha o poder de influência de Satanás. Olha como Satanás tem um poder de influência sobre os povos, e até sobre o fogo, e até sobre as intempéries da natureza, para causar males, para perseguir Jó, para torturar Jó, porque ele odiava Jó, principalmente quando Deus o elogiava. Também falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levanta grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da terra, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Os filhos morreram, os bens se foram, tudo se perdeu. É isso que Satanás faz. Ele veio somente para matar, para roubar, para destruir todas as catástrofes do mundo, todas as maldições do mundo, todas as enfermidades do mundo, todas as intempéries do mundo, causadas por Satanás, para nos destruir. Ele é homicida, ele tem prazer em matar homens. Ele é o imperador da morte, é o imperador do engano, é o nosso acusador diante de Deus. Ele vive armando intrigas para nos pegar, para nos destruir. Porém, olha a atitude de Jó. Se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Oh! Disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, por pouco menos nós já estamos ficando magoados com Deus. Por pouco nós nos levantamos contra Deus. Me fez ir para outra escritura, lá em Lucas capítulo 22, 31, quando Simão estava dizendo ao Senhor que poderia contar com ele, que até para a morte ele iria. Simão, olha o que Jesus fala a respeito de Pedro. Eis que Satanás reclamou diante do Senhor para vos
peneirar como trigo. O mesmo que ele fez com Jó, ele queria fazer com Pedro. Ele tinha ódio de Pedro, como tem ódio de todos nós. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha, se não fosse a intercessão do Senhor, há muito Satanás teria nos destruído. A palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, se renova cada manhã, cada dia, cada madrugada, cada manhã que nós acordamos. É a misericórdia do Senhor que nos poupou, que nos deu mais uma chance, que nos deu mais uma oportunidade. É horário de se prostrar diante do Senhor e adorar e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus não intercedeu para que Satanás não tocasse em Pedro. Nós conhecemos a história e sabemos que Pedro foi perseguido como um dos discípulos de Jesus, como todos os discípulos de Jesus são. Mas o que Jesus rogou é para que a fé não esmorecesse, para que ele não se decepcionasse com Deus, para que ele não ficasse incrédulo com Deus. Essa é a intercessão do Senhor, que a sua fé não esmoreça, que você não perca a confiança do Senhor. Pessoas estão tão frágeis que por picuinhas estão perdendo a confiança no Senhor. Oh, meu Deus! Olha o que o próprio Pedro escreve na sua carta universal a respeito dessa gana de Satanás. Sede sóbrios, vigilantes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigilantes, atentos, percebam, tenham discernimento. É isso que ele está dizendo. O diabo, vosso adversário, Satanás, o vosso adversário, o inimigo dos homens, o homicida, anda em derredor. Oh glória, ele não está ao redor estão anjos. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem ao Senhor e os livra. Não perca o temor, o respeito, a consideração, a adoração, a admiração, a fé no Senhor. Não perca. É a fé no Senhor quem nos sustenta, e pela fé é que os anjos nos protegem, estão ao nosso redor. O diabo está ao derredor. Não dê brecha. Não dê brecha. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao maligno. Não dê brecha. Ele anda ao derredor como leão, para vos devorar. Ele quer uma brecha. Ele quer que você se decepcione com Deus, que você perca a fé, que a sua fé esmoreça, para que ele então possa alcançar os seus intentos. Ele quer te devorar, mas fica firme na fé. Olha aqui o versículo 9: resisti-lhe firmes na fé. Jesus intercedeu por Pedro, para que a fé não esmorecesse. Olha aqui o conselho de Pedro, o alerta e o conselho: resistir ao diabo,
firmes na fé, o que combate o diabo. A armadura contra toda a seta inflamada do maligno é o escudo da fé. Certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo, queridos. Você que está sofrendo, você que está abatido, você que está magoado, você que está prostrado, desanimado, resistir ao diabo firme na fé. Firme na fé. Não perca a confiança em Deus, mesmo em meio a essas tribulações, a essas opressões, a esse bombardeio diabólico sobre nós. Resistir-lhe firme na fé. Deus te abençoe tremendamente neste dia.